nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas. Olá, bom dia. Hoje estamos novamente aí com Missão Rondônia, com a ausência da nossa vereadora e apresentadora Ada Dantas, que passou por um procedimento cirúrgico, está tudo bem. Acredito que quinta-feira já estará aqui conosco para poder também estar falando em defesa da sociedade rondoniense, né, suas ações, divulgando seus trabalhos também, que mesmo cirurgiada ela está lá no WhatsApp, no Facebook, ali recepcionando as demandas. Que a gente é assim, o parlamentar, na verdade, ele tem que estar sempre à disposição da comunidade a qual ele se postou, né, a trabalhar e exercer as suas funções. Mas hoje eu tenho a presença ilustre aqui do nosso procurador de Estado, Luciano Alves, grande amigo, uma pessoa que vai falar sobre um tema importantíssimo para você, servidor público, e para a própria sociedade. Transposição. Transposição essa que, para fazer uma retrospectiva, nós participamos de uma caravana que foi em Brasília, junto com os sindicatos. Isso já faz mais de 7 anos, né, Luciano? Já faz uns 7 anos aproximadamente. Mas houve aí a efetivação de alguns servidores para o quadro da União, mas quem vai falar de forma com propriedade é o Luciano. Luciano, a gente agradece a tua presença aqui, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Para poder a gente levar para os nossos telespectadores as nossas informações quanto à transposição que foi feita de forma administrativa, também a questão da transposição de forma judicial. Então, obrigado, deputado, pelo convite aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui para falar sobre transposição. Na verdade, essa novela, né, deputado, de transposição, que iniciou em 2013, iniciou, na verdade, com a emenda constitucional 60 de 2009 e começou a se fazer as opções, os processos administrativos, começaram a ser instalados em 2013 pelo governo estadual, para que fosse mandado em Brasília e lá em Brasília fosse julgado. Nós temos os seguintes números, foram enviados, deixa eu só fazer um adendo aqui, nós temos 2 fases da transposição para o estado de Rondônia, e vamos começar a terceira agora. A primeira fase foi com a emenda constitucional 60 de 2009, quando as opções foram feitas em 2013. Temos a segunda fase, quando vem a emenda constitucional 79 de 2015, que abarca os estados de Amapá e Roraima e dá alguns direitos também ao estado de Rondônia. Então tivemos uma opção também, uma reabertura do prazo de opção em 2015. E agora temos a emenda constitucional 98, que 90% só trata de Amapá e Roraima. Então, na primeira fase, das opções de 2013, foram julgados 15 mil processos, deputado. Desses 15 mil, 7.050 deferidos. 7.050 deferidos. Começou a dar maior volume em 2015, quando assumiu a nova comissão lá em Brasília, e aqui foi montada uma comissão também, já ligado ao gabinete da CGE, que nos deu maior agilidade. E desses 7 mil processos deferidos, nós temos em folha, a última análise que eu tenho é de 5 de janeiro, nós temos 3.026 servidores na folha, 3.026. Da União? Já na folha da União, desses 7.500 deferidos. Isso dá uma economia para o Estado, deputados, 10 milhões e 500 mil mês. Certo? E nós temos ainda 1.500 servidores já portariados, prestes a entrar na folha. Certo? E temos 2.200, 2.400 aproximadamente, não aconteceu ainda absolutamente nada. Então nós estamos atrasados, a União não quer fazer isso com rapidez, prometeu que encerrava até fevereiro do ano que vem, não vai encerrar, o senhor pode ver pelos números aí, mas nós tivemos alguns avanços. Eu diria para o senhor que, se o senhor imaginar, se tivesse os 7 mil hoje na folha, nós teríamos a economia do Estado perto de 24 milhões, o que dá
um Beron por mês, né? A economia que o Beron tem gerado para liminar um pouquinho mais. Imaginem isso para o Estado em questão de investimento, questão do limite prudencial, né? Então nós temos essa realidade. Nós temos pressionado muito Brasília, houve até a comissão, mas a comissão não quer fazer andar, anda do jeito que quer. Nós temos muitos processos negados em prejuízo aos nossos servidores. Por exemplo, eles não aceitam aposentados e pensionistas. Então a pessoa que trabalhou e se aposentou há pouco, ou se aposentou por até por motivo de doença, não está sendo transposta, está sendo negado. Eles não aceitam aquelas pessoas, eu estou aqui no Estado desde 86, deputado, aquelas pessoas que fizeram concurso, por exemplo, que no tempo do governo Jerônimo Santana, as pessoas foram obrigadas a fazer um concurso para mudar de regime, de CLT para estatutário. Continuaram no mesmo cargo, só mudar de regime. Eles não aceitam isso. Então, nós temos aí, nessa gama de pessoas, perto de 2 mil pessoas negadas nessa situação. E os poderes? Por que nós... Então, é uma interpretação restritiva, né? Porque quando eu falo no artigo 89, que é mudado pela emenda constitucional, os servidores do Estado. Ora, o Estado, nós sabemos os bancos escolares que formaram por 3 poderes, né? E as instituições. Então, os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, e as instituições, Tribunal de Contas, Ministério Público e outras. Então, é um absurdo, eles não aceitam. Então, esses servidores têm entrado na justiça. Até agora, têm obtido alguns ganhos, né, em primeira instância. Todos os processos ainda estão no TRF em Brasília para que sejam julgados em segunda instância. Não existe ainda qualquer julgamento em segunda instância. Luciano, eu queria te fazer uma pergunta, se tratando da questão da... Você falou dos poderes, mas tem a CAERD, né? Tem a Seron, a antiga Seron, sim. Tem o Beron. Como é que tá esses funcionários dessas instituições? A CAERD já tem ações, inclusive, deputado, ganhas, com liminares dadas, depois não sei se foram cassadas, eu não acompanhei, mas tem ações ganhas em primeira instância com antecipação de tutela. Quanto ao Beron, eu deixar bem claro, deputado, que o Beron, ao meu ver, pelas disposições que tem na Constituição, tanto a emenda constitucional 60, 79, agora 98, não tem como abarcar expressamente o Beron via administrativa, porque não está claro. Eu explico para o senhor. Falam autarquias, falam muito nas autarquias e nas fundações. As 38 trouxe do Amapá e de Roraima bem claro. Agora, banco tem que ser um negócio muito expresso. Qual é a situação do banco? Esses servidores foram contratados, foram indenizados e o banco se extinguiu. Se não tiver uma coisa bem clara, que esses servidores serão transpostos, os servidores que pertenceram ao Banco do Estado serão transpostos, o resto é suposição. E, falo bem, administrativamente, não vejo essa possibilidade. Não existe expressamente em nenhum, e a União, vou deixar bem claro, deputado, que a União não quer fazer. Então, ela interpreta o mais restritivo possível na questão do Beron. A Seron eu não conheço a situação, porque a Seron foi federalizada há tempos atrás. E eu não sei a situação desses servidores, entendeu? Então, é difícil falar. A gente assiste muito a questão dos deputados, dos senadores lá do Amapá e de Roraima, né? E a gente analisando, inclusive acompanha a votação da recente emenda constitucional aprovada, que já foi até promulgada, né? A 98 já foi, inclusive já existe medida provisória regulamentar sobre ela. Isso, 817. E ali eu assisti como um senador se postou de uma forma assim, como articulador mesmo, que foi o Romero Jucá. Ele buscou lá a Câmara que colocasse em pauta essa emenda, ele conseguiu retirar as emendas que estavam dentro dessa emenda constitucional. A emenda que eu estou falando, a emenda constitucional. Aí os parlamentares fazem as devidas emendas. Sim. Ele votou, ele conseguiu a aprovação sem nenhum tipo de emenda, aprovou, já está vigorando essa emenda, e Amapá e Roraima, no caso, foram contemplados e Rondônia ficou de fora. Lembrando, aí, Luciano, fica a nossa indignação. Você falou que Brasília, no caso, o governo federal não quer transpor essas pessoas. Né? Ele está criando dificuldade. Mas nesses estados tem 2 usinas?
nesses estados tem aqui o transporte constante de grãos, aí, que é a questão do milho, soja, tudo passa por aqui, ó. Então a gente vê, e sabe, a inércia de alguns representantes nossos que poderiam pegar isso aqui e falar, pera aí, não é assim não. Se quer passar com essa emenda, então vamos passar de Rondônia, que também tem o mesmo direito. Aí ficou até 93 esses estados, porque foram custeados até 93. Sim. E só bastaria algum representante de peso que falasse com o governo federal que era para fazer isso, e o governo com a bancada aprovasse, a gente estaria contemplado e acabava com essa celeuma até 91, que foi até 91. Essa interpretação, Luciano, de até 91, você como um advogado, você analisa que aquela parte que fala que foram custeados até por um período de 10 anos? Eu sou bem claro nisso aí. Quando saiu a emenda constitucional 60, nós fomos atrás e tentamos, fizemos um levantamento na Secretaria, na época, Secretaria de Administração, fizemos um levantamento na Secretaria da Fazenda, para que nós provássemos que o dinheiro vinha carimbado para pagar a folha. Nós não conseguimos essa prova. Nós não conseguimos. Então, a União interpretou que aquele artigo do 91 não só aplica a determinadas categorias que já eram federais. Então, ela não entende assim. E na Justiça, houve alguns ganhos de causa em primeira instância aqui. Mas os juízes não se posicionaram, mudaram os juízes, eles não se posicionaram ainda quanto a essas ações novas até 91. A União não aceita de jeito e maneira isso aí. Como eu falei, a interpretação deixa margem à dúvida. E a dúvida, só a justiça para esclarecer. Administrativamente, eles não aceitam. Isso é ponto pacífico. Eles dizem que não, e aí dependeria, na verdade, de uma emenda. Quanto a esse negócio, essa emenda 98 que o senhor falou, deputado, felizmente a gente não foi contemplado, né? Os estados de Roraima e Amapá foram contemplados de maneira até escancarada. O senhor imagina que o artigo 1º da emenda, que mudou o 31, diz o seguinte: eles mudam até o conceito de servidor público, pessoas revestidas. Está lá, começa assim, pessoas revestidas de servidor. Quer dizer, até por recibo eles estão reconhecendo. Misericórdia. Mas diz lá o artigo 31. Quando o senhor lê o artigo 31, que é a nova redação dada pela 98, fala pessoas revestidas. Então, revestidas de servidor é um conceito que amplia por maneira o que é servidor público. E aí o Rondônia só teve uma emenda, que é no artigo 6º, que estendeu aos policiais civis aquilo lá, e no artigo 5º que estendeu deu umas benesses aos policiais que exerciam aquelas funções policiais, né? Que eram condutores de viatura e tal, exerceram a função policial, e os auditores tiveram também o salário equiparado aos auditores federais, né? O resto não, o resto é tudo Amapá e Roraima. A gente vai para um rápido intervalo, Luciano, já retornamos aí com mais a posição aqui do Dr. Luciano quanto à transposição. Nosso céu se faz moldura. De volta no intervalo, estamos aqui com o doutor Luciano, né? Luciano Alves, procurador do Estado, e a gente está falando sobre transposição. No último bloco a gente falou sobre a questão dos policiais, né? Estava falando que foi transporte transportes de Roraima, emenda 98, que já foi promulgada, que está vigorando, que até o conceito, né? O doutor Luciano falando que o conceito servidor público muito amplo, né? Mudou. Mas assim, a outra pergunta fica no ar, doutor. Os militares, no contra-cheque nosso, estou falando dos militares que entraram até 91, estava lá, custeado pela União. Tem esse detalhe. Aos militares do estado de Rondônia existe essa questão. Não sei se... O senhor está coberto de razão. Na verdade, os militares conseguiram provar isso. Quem conseguiu a primeira prova disso foi um capitão que foi depois, perdão, não me lembro o nome, ele era juiz do trabalho. Santana, eu acho. Santana. Isso.
foi até o Santana faz tempo não vejo, mas acho que até mudou daqui. O Santana conseguiu no Acre um documento, no Acre, veja bem, um documento que comprova que o dinheiro para PM vinha especificado. Só para PM. Civil a gente não conseguiu provar. Ah. O senhor entendeu? Esse foi o grande problema. Inclusive a associação a qual eu sou presidente, né, a ASFAPOM, que é a Associação dos Praças e Familiares da Polícia Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, a gente já ganhou em sede de primeiro grau para os militares até dezembro de 1991. Está 30 de dezembro, porque o senhor tem, na verdade, essa prova, né? Que foi bancada pela União. Custeada, né? Custeada, o dinheiro vinha carimbado. Dos civis nós não conseguimos. Fizemos levantamentos, não conseguimos. Até uma sugestão agora de uns advogados, eu achei interessante, eu já vinha com essa ideia, e vamos ver se a gente intensifica isso agora esse ano, para ver no Tribunal de Contas da União. Porque o Tribunal de Contas deve ter repasses, na época, carimbados, você está entendendo? Se a gente conseguir acessar esse arquivo, com certeza a gente conseguiria. Isso aí falta a gente ver ainda. Na verdade, esse ano foi um ano atípico, 2017. Inclusive, a própria comissão lá em Rondônia, em Brasília, levou isso muito na flauta, e os próprios políticos levaram na flauta também. Então, ficou um negócio meio solto 2017 quanto à transposição, ao meu ver, não é? O que precisava intensificar mais. Vamos ver se em 2018 as coisas melhoram. Né? O que nesse período o que a gente pode, os servidores de Rondônia, pode, na tua concepção, tu que está indo constante, é o responsável desde 2014 pelo Estado, né, encabeçando é a comissão, né? É a comissão. Que é uma comissão de apoio, né? Porque a comissão de Brasília depende daqui, para envio de documentos. Então nós criamos uma comissão de apoio dentro da CEGEP, né? A doutora Helena que colocou essa comissão lá, e essa comissão funciona dentro da CEGEP. Mas aqui mesmo a gente tem dificuldades, nós também temos dificuldade de servidores, a comissão era grande, depois já diminuiu um pouquinho, mas vem trabalhando diuturnamente para que isso aconteça. Aos servidores, eu acho que resta uma pressão maior para que as coisas andem, né? Para que as pessoas... nós tivemos várias reuniões lá com a bancada esse ano, mas não surtiram os efeitos esperados. A bancada mesmo sabe. Tivemos uma reunião com o ministro, que eu participei, que eu até falei no outro programa, eu falei para o ministro, não vai acabar isso em fevereiro. O senhor está falando, o senhor está enganando os servidores de novo, o ministro Diogo, né? O senhor não podia falar isso. Eu represento servidores, eu sou concursado, não tenho preocupação nenhuma. Eu fui lá para falar a verdade. E deixa eu ver, fevereiro acaba a competência da comissão. Ela vai ser prorrogada pela terceira vez a comissão em Brasília. Quer dizer, eu falei uma coisa no começo, só voltando. Deputado, essas são as opções de 2013. 2015 tem 10 mil a mais. E não sequer foi analisada. Não sequer foi aberta. Deixar bem claro isso, hein? E que é pessoas de até 15 de março? Não, eu vou explicar. A primeira, a 60 abriu. A emenda 60? A emenda 60 abriu. Até para 2013 as pessoas fizeram opção, 180 dias. Certo. Quando chegou em 2015, veio uma nova emenda, que é a 79, que abarcou os estados do Amapá e Roraima. E deu alguns direitos para os de Rondônia também. Aí abriu o prazo. Só de Rondônia, nessa segunda, ele escreveu mais 10 mil. Quer dizer, os processos só foram analisados os processos de 2013. O de 2015 não foram sequer abertos. Ainda tem um monte de opção em 2015, não foi nem analisado. O senhor entendeu? Então, quando acaba? Agora vai ter opção nessa agora de novo. A 38 obrigatoriamente vai ter opção. Por quê? Ela abarcou os direitos até foi uma batalha do Celso Cruz, dos engenheiros, economistas e arquitetos. Ela deu um direito para se enquadrar numa lei especial. Ela reconhece os direitos de policiais civis. Ela reconhece os direitos essa última, né? Reconhece os direitos dos auditores. Ela vai reabrir um novo prazo. Mas entra Rondônia também? Dos auditores, sim, e desses policiais civis. Condutores. Condutores. Sim, policiais civis, sim. E o engenheiro só. O resto, não.
O resto não entra de jeito nenhum. Aquele direito a 91 não tem, só essas três categorias foram abarcadas. Então, na verdade, vai reabrir um novo prazo. Para quê? Para que essas pessoas possam, por exemplo, esses policiais possam fazer a opção se não fizeram, certo? Aí eu falo uma coisa. Terceira, quando vai ser julgado? Se nem de 2015, quando foi aberto, já encerrado, não sei, os processos não foram analisados ainda. Eu estou falando de números de processos de 2013. 2015 tem mais 10 mil processos lá. Vai entrar, sabe quando, você na resposta? Quando entrar pessoas compromissadas lá no Congresso. Pessoas realmente que tenham responsabilidade com o povo de Rondônia, com os servidores públicos, aqueles que deram condições de eles chegarem lá, porque é inaceitável. Eu, exemplo, como parlamentar estadual, estou falando dentro da minha competência, dentro da minha atribuição. Pelo menos você chegar com o governo e falar, governador, tem que dar a resposta, tem que trazer isso aqui, se empenhar para fazer. E dá lá, a categoria está lá esperando. A gente vê muito isso. Aqui o governo mesmo, o governo às vezes tem uma resistência numa situação por questões de LRF, questão orçamentária, financeira, mas eu sempre busquei dar resposta e dar condições de informar os sindicatos. Quando nós somos provocados, pode ter certeza que a gente faz isso. Agora, nós temos uma bancada federal, tem um líder da bancada, passa aí 4 anos, que já vai afindando o mandato desse cidadão, e ele não teve condições de priorizar algumas demandas. Cadê? Aí, ontem eu ainda assisti, eu vi, né, na verdade, num site, que está o Calça na Saúde, tá? A situação agora é a saúde. Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa saúde, eu vou fazer uma fiscalização junto com o subsecretário Maiorquim, porque a coisa está... Eu quero entender, mas o que eu já tive ontem de acesso, de informações, muita coisa, eu vou falar que é de responsabilidade do município. Aí ele passa esses 4 anos e não prioriza. Emenda de bancada, que eu falo recurso de bancada. Sabe quanto que vai ser essa emenda de bancada? É igual a transposição. Nunca! Isso passa anos e anos e anos. Ainda mais no ano eleitoral, esse ano que é 2018. E a gente fica analisando, meu Deus, teve servidores que até faleceram, né, Luciano? Já foram a óbito. Por que não, né? Agora, sobre essa situação, Luciano, que tu falou, questão das Fometron. A gente está preocupado aí que teve uma decisão judicial de 700 ou 800 policiais retornarem para a Folha do eu vou explicar. Na verdade, foi o seguinte, no meu modo de ver e das informações que eu tive do sindicato. O que aconteceu foi o seguinte, a associação entrou com uma ação, permitia antes, o senhor é presidente do sindicato, que quando chegasse no final de algumas ações contra o Estado, o sindicato poderia incluir outras pessoas que não aquelas da inicial. Hoje não pode mais que o Marco Aurélio disse que só aqueles que fazem parte. O que aconteceu? Em 2014, chegado ao final da ação, na execução, eles conseguiram colocar mais 706 policiais que estavam naquela situação 87. Aí, colocado isso, houve recurso e tal, e acabou, sem problema, transitar em julgado o problema de colocar em folha 706. Ocorre, deputado, que tinha sobrado um dinheiro, 100 e poucos milhões, e o sindicato foi e pediu para levantar esse dinheiro, que era sobre esses 76. A ministra do Supremo, eles conseguiram eliminar, a ministra, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidiu suspender a execução. Suspender a execução. Só que aí a União interpretou, por vontade dela, que a suspensão da execução atingia uma decisão transitada em julgado, que era colocar os 706 na folha. Suspendeu tudo, através de um parecer da União. Então ela pegou a decisão da ministra e interpretou. E mandou tirar de folha aqui. A União, a ministra nunca falou para tirar. Deixar bem claro, ela suspendeu a execução. Quanto a esses valores. E eles interpretaram que tinha suspenso tudo. E essa situação dos servidores, segundo o sindicato me informou, a situação dos servidores de estarem na folha, os policiais, já havia transitado em julgado. Deu para você entender? Eles estavam só pedindo levantamento de um dinheiro que ficou como atrasado. Eles não entraram com ação rescisória, que é ação própria. Não, entraram nada. Agora está bem explicado. Entendeu? Então, o que aconteceu foi isso. Na execução da sentença foram incluídos 706 policiais novos,
que preenchiam os requisitos. Certo. Isso em 2014. Incluído, a União entrou com os recursos, todos os recursos foram julgados, certo? Transitor julgou. 2014, estamos falando de 2014. Imagina, estamos falando de quanto tempo atrás, né? Pelo menos para fazer aí 4 anos. Quase 4 anos. Aí ficou uma parte de um resquício de dinheiro sendo executado. Eles pediram o levantamento, conseguiram o levantamento, eles entraram com embargos com suspensão de liminar no Supremo, ela suspendeu a execução. A União interpretou que aquela suspensão da execução tratava-se de tudo. A União que deu o parecer dizendo para tirar de folha. Não foi a ministra. Tu participou dessa reunião lá na... Não participei, não participei. Na verdade... Aí, Luciano, a gente vai para um rápido intervalo, Claro. a conversa está tão... Sim, a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com mais Missão Rondônia. Nós, os bandeirantes de Rondônia. No último bloco a gente estava falando sobre a transposição dos militares, uma ação que ocorreu por parte da Aspometron, e aí teve um pedido de uma execução, né, de uma sentença, e aí a ministra Carmen Lúcia, né, ela decidiu para suspender essa execução, não tirar da folha os que foram transportes, 700 e poucos, né, militares. 706. E agora o doutor Luciano pode... Para finalizar, doutor, como é que está esse andamento? Então, na verdade, houve uma mudança administrativa, tentaram despachar com a ministra, mas a ministra estava em férias forense e o processo não estava nem com ela. Embora eletrônico, o processo estava à disposição da AGU. Aí conversou-se na AGU, demonstrou uma série de coisas, foi o senador Halp e a deputada, estiveram lá com eles, mais alguns parlamentares. O pessoal do sindicato, muito atento a isso, demonstrou e tal, e a União resolveu deixar na folha esses militares até que se resolva, na verdade, porque eles entraram com recurso para que a ministra delimite a execução. Diga agora o que é para suspender, o que não é para suspender a execução. Eles entraram com recurso, um agravo interno, que deve ser julgado agora na volta do recesso, né? E aí vai delimitar, na verdade, o que é o que não é execução. Até lá, os militares continuam na folha e devem continuar por mais tempo. Então, os militares da Aspometron podem ficar tranquilos que não irão sair Agora, desse mês, folha, né? Não, já né? estão na folha, já receberam, inclusive vão receber em janeiro, sem problema. Ah, então tá tranquilo. Certo. A gente, no dia que ficou sabendo dessa decisão, a gente procurou o governador, o presidente da Assembleia, só que a nossa competência ela é restrita. Sim. Mas a gente provocou uma tentativa de chamar a atenção do próprio governo federal. O governo Confúcio Moura muito, na hora falou, não, a gente vai buscar uma reunião, a gente vai buscar alguma solução junto com os sindicatos, alguns representantes lá da bancada para tentar resolver, né? Esteve lá nessa reunião lá com a ministra um procurador de Estado que trabalha lá na União, eu não pude ir, e ele foi, o doutor Éder foi representando o Estado também, a reunião foi. Agora, Luciano, a gente vai entrar numa situação complicada que está em voga, é a questão da reforma previdenciária. Qual é o seu posicionamento, qual é o seu entendimento como servidor, sabe, como cidadão dessa reforma previdenciária do governo federal? Deputado, eu acho que o servidor público tem que deixar de pagar as contas, pagar o pato. Nós temos um problema sério de administração e gestão nesse país, né? Essa gestão da Previdência, desde que eu me conheço por gente, é uma gestão deficitária, incompetente, certo? Gera-se mal o recurso da Previdência. Nós tivemos várias reformas. Nós tivemos a reforma em 98, tivemos a reforma em 2003 e agora estamos inventando uma nova reforma. E quem paga o pato é sempre o servidor público. O servidor público é o que mais paga o pato. Por quê? Nós somos descontados, todos nós, todo servidor, somos descontados do cheio e agora querem inventar uma moda de aposentadoria. Você, servidor, que está prestes a se aposentar, que trabalhou a vida inteira, eu falo para esse pessoal da transposição mesmo, todos eles estão prestes a aposentar. Não tem nenhum menino ali. Com a reforma pode haver um prejuízo muito grande. Gente que tem 1 ano para trabalhar vai ter que trabalhar mais 5. É um absurdo isso, entendeu? Pessoas que colaboram. Eu pensei nesse negócio da reforma da Previdência, eu participo há muito tempo. Sabe por quê, deputado? Meu pai
era advogado, falecido, e meu pai pagava à época o INSS por 10 salários mínimos. Então sempre pagou por 10 salários mínimos, que na época era o topo. Então que daria hoje perto de 10 mil reais, né? 9 mil. Minha mãe recebe como pensão 3 mil reais. Mesmo? Ele sempre pagou em 10. Então isso é todo mundo presencia. Então nós estamos cansados. O que o governo federal tem que fazer é gerar melhor. Um governo federal que não consegue nomear uma ministra do trabalho, certo? Por força de medidas judiciais, eu acho que nós servidores, nós população em geral, temos que estar atentos aos nossos políticos. São 8 deputados federais e 3 senadores. Cobre deles. Em quem eles vão votar? Eles vão votar na reforma? Se votar na reforma, nós estamos na época de voto, certo? Então nós temos o poder do voto. Se votar na reforma, se votar para aprovar, vai nos prejudicar. Prejudica todos os servidores. Será que é isso que a gente quer? Quem não é servidor, tem parente que é, tem pai, tem filho que é. Pense bem vocês nisso na hora de cobrar. Hoje nós estamos na hora de cobrar os nossos parlamentares que se posicionam contra isso que vem novamente tirar da população dinheiro para pagar a incompetência de como foi gerada a Previdência até hoje. Isso é um absurdo. Já teve reforma do trabalho aí, reforma Sim. trabalhista, reforma no... Rapaz, eles querem reformar tudo, mas não entra na reforma do Código Penal, processo Não. penal, lei de execuções penais. Reforma política. Cadê a reforma política? Fizeram uma mini reforma, né? Sim, mas cadê a reforma? Você vê, a reforma política nunca atinge a quem está no poder, né? Na verdade, a reforma política fala, não, nós vamos fazer assim, mas as pessoas têm medo. Eu tenho que elogiar aqui o senhor, porque é o seguinte, o senhor sempre tem se posicionado, eu tenho acompanhado, defendendo os servidores não só da Polícia Militar, mas os servidores gerais, eu sei até dos procuradores, muitas vezes o senhor que nos defendeu lá. Na verdade, o senhor não tem medo da reforma nem política. Quem tem consciência, quem sabe trabalhar, não tem medo de reforma política. Reforma política vai, na verdade, separar o joio do trigo. É isso que nós queremos, separar o joio do trigo. E olha, tem hoje muito mais joio que trigo, né? O senhor pode ter certeza. Infelizmente é isso. Então, eu faço alerta. Eu tenho pregado, eu como sou vice-presidente da associação, falo com tranquilidade, vice-presidente da minha associação, a Associação dos Procuradores tem pregado, e nós todos, os servidores, temos que estar atentos. Cobre os seus deputados, que a reforma vem aí. É em fevereiro que eles devem votar. Está marcado para o dia 21, deputado. É uma reunião para começar a discutir a reforma da Previdência. Eu estarei em Brasília. Eu estarei lá em Brasília, dia 21, certo? Porque nós devemos, na verdade, nos posicionarmos contra esse absurdo que vai tirar, de novo, dinheiro de quem está prestes a se aposentar, direitos de quem está prestes a se aposentar, principalmente direitos de quem está prestes a se aposentar, de qualquer categoria, para que novamente assumam 2 ou 3 lá, que daqui 2 anos vão fazer nova reforma, daqui 5 anos vão fazer uma reforma. Os servidores que entraram depois de 2003, se essa reforma vier, não sabem quando vão se aposentar. Depois de 2003. Dizem que tem um déficit, eu estava assistindo ontem, porque tem uma grande rede de televisão que está apoiando a reforma, que está muito bem custeado, né? Sim. Eu vou dar não para dar ibope também para essa rede de TV. Essa não é a rede TV, é essa rede de televisão. Certo. E ela falou ontem, um cidadão falando que tem um déficit de 198 milhões. E teve uma CPI pelo Senado que não encontrou nenhum déficit. Né? Não tem nenhum déficit da questão da Previdência, falo da União. Mas essa questão de Previdência, essa questão de reforma, a gente vai para um rápido intervalo, né? E já retornamos com mais Missão Rondônia. Sentinelas avançadas. Cá voltamos do intervalo. A gente está recebendo aqui nos estúdios aqui o Vavá e a Andressa, do Bloco Leva Eu, que vai poder falar de uma feijoada. Então, bom dia. É um prazer, Vavá e a Andressa, estar com vocês. E tu tem um espaço para poder falar e convidar as pessoas. Primeiramente, queria agradecer a toda a Rede TV, em nome do senhor deputado Jesuíno, por abrir espaço para a gente divulgar nossa agenda cultural. A gente somos do Bloco Leva Eu, um bloco já tradicional aqui de Porto Velho. Quero convidar toda a população de Porto Velho, deputado,
e o nosso amigo doutor Luciano. aqui, doutor Luciano, para ir nos prestigiar sábado agora, a partir das 11 horas da manhã, na comunidade Salve Jorge, na Vila Tupi, na Campos Sales. Então, eu convido toda a população em geral para vir nos prestigiar. Vai ter várias bandas, várias atrações, entrada gratuita. Então, deputado, eu peço também para o senhor reforçar nossa mensagem, convidar toda a população, na Avenida Campos Sales, em frente ao Posto Garimpeiro, na comunidade Vila Tupi. A entrada é gratuita para toda a comunidade. Que horas começa, Vavá? A partir das 11 horas da manhã e vamos até meia-noite. O valor da feijoada vai ser quanto? Está um preço acessível, está R$ 25,00. Vocês podem comprar com a gente mesmo, ou nos procurar depois no Facebook do Bloco Leva Eu, entraremos em contato. Mas eu queria agradecer mesmo, ressaltar e refrisar a sua importância de abrir um espaço cultural para a gente falar do nosso período momesco de Porto Velho. O senhor já está ajudando todo o Carnaval de Porto Velho e agradecer mesmo a sua ajuda, deputado. E eu quero convidar vocês, foliões, a comunidade em geral, para vir saborear uma deliciosa feijoada, sábado agora, a partir das 11 horas da manhã, lá na Salve Jorge, na Vila Tupi, com um grupo de bobeira, Banda Lua, Jenny Mel e várias atrações. Você é nosso convidado, venha nos prestigiar e desde já muito obrigado. E eu quero mostrar, deputado, nosso abadá. Nosso abadá hoje, ele tem um significado muito grande, que é a Estrela d'Alva, que está aqui. E vocês podem encontrar com a gente, procurar a gente. E muito obrigado. E quanto que vai ser quando o abadá vai ser quanto? O nosso abadá está a preço acessível, R$40. Ah, Estamos trazendo uma banda do Amazonas, Rapinha Barba, a revelação do Carnaval 2017, agora está vindo aqui para Porto Velho, uma banda completa. Estamos valorizando as pratas da casa também, deputado, mas estamos inovando, trazendo uma banda de fora, Rapinha Barba, Banda Lua, Jenny Mel, Miquel, Piolho de Cobra. Dia 17 de fevereiro, nosso encontro marcado no Circuito Cultural da Jatuarana, no Portal da Alegria. E eu quero fazer um convite ao vivo para o senhor fazer a abertura do nosso carnaval dia 17 de fevereiro. Vê sua agenda, venha com a gente. Quero agradecer a vereadora Ada Dantas e todo mundo que está nos ajudando, todos os parceiros. Não vou dizer nomes aqui, porque são muitos parceiros, mas obrigado por acreditar na cultura popular de Porto Velho. Estamos acreditando muito em vocês, foliões, para ir prestigiar, fazer um Carnaval da Paz, um Carnaval da Alegria. Na Jatuarana mesmo, em várias lojas, vocês vão encontrar nosso abadá. Tá lindo, tá bonito. Então, venha nos prestigiar. Mas sábado, nossa feijoada, a partir das 11 horas. Muito obrigado a todos os telespectadores. obrigado, Vavá, obrigado, Andressa. A gente também convida as pessoas que estiverem aí no sábado, quiser comer uma feijoada, ir lá no endereço que foi passado pelo Vavá ali na Vila Tupi, que vai poder entrar o valor de R$25,00. E lembrando sempre que a gente está apoiando a cultura, apoiando a saúde, a gente está sempre envolvido nessas ações, tá? Eu te agradeço, tá, Vavá? Agradeço, Andressa. E agora a gente retornamos aqui com mais um pouco, finalizando o nosso Missão Rondônia, já que já tem um pouco tempo, Luciano, mas a gente fala da Previdência, a gente falamos sobre a transposição. E o que você espera ainda, né, nesse ano de 2018? O que o procurador Luciano pode entender sobre finalizando esse mandato desse governo federal? O que tu acha que a gente pode passar? Rondônia está numa situação favorável. A gente, como parlamentar, a gente entende que ele anda ali num patamar de equilíbrio, né? Mas não que pode avançar numa situação. Mas o que você pode falar, Luciano, quanto a isso? Eu acho que, na verdade, focando, eu acho que o governo federal, contra a transposição, deixou a desejar, certo? Eu acho que o governo federal não fez o que prometeu. As coisas deveriam andar com mais rapidez. Nós temos servidores, como o senhor falou, deputado, falecendo. Eu falei que não temos servidores meninos, que todos passam de 60 anos. Então, não foi, o ano passado não foi o que nós esperávamos. Espero que esse ano seja. É um ano eleitoral, onde nós temos o poder de decidir o que queremos para os próximos 4 anos. Então, acho que é uma época de conscientização de toda a população do que ela quer nos próximos 4 anos. Nós temos um defeito de, eu dou uma mão palmatória, de votarmos às vezes errado. A gente vota às vezes no amigo, vota naquele amigo que é amigo, sempre nos preocupando com a gente, na hora de nós preocuparmos com o futuro do nosso município, do nosso estado, da nação. Então, pensar amplo. Olha, o que nós queremos nos próximos 4 anos? Nós temos aí um governo federal, infelizmente, capengando, né? Envolvido em vários, isso aqui não tenho medo de falar, em vários problemas de corrupção.
onde o presidente aparece no centro disso, não é? Com inquéritos, o que eu estou dizendo. Então nós temos um governo, e quanto mais fraco o governo, quem paga é a população, no final de contas. Então nós temos esse ano aí que ter consciência disso e votarmos certo. Sabemos o que nós queremos, então vamos votar para presidente, não sabemos nem quem vai ser, quem não vai ser o candidato, mas sempre votar. O voto é que muda, o voto é que pode mudar essa situação do país que lamentavelmente nós encontramos. Eu te agradeço, Luciano, por estar aqui presente, por disponibilizar seu tempo, né? Inclusive você tem uma agenda aí muito extensa, mas fez veio com o nosso convite aqui, disponibilizou do seu tempo para estar aqui conosco. E para mim é muito importante ter essas autoridades, essas pessoas, com esse know-how para poder falar de um tema tão importante que é transposição. Eu ia falar de uma forma mais extensa, mas o programa hoje foi muito bom, esse bate-papo. Mas amanhã é feriado, né? Mas no próximo programa eu vou trazer uma informação muito importante para a sociedade, que é a questão da saúde. E quero deixar um alerta, pelos documentos que eu já recebi, pelas informações que eu recebi, muita culpa está sendo da gestão municipal. A gente vai fiscalizar vários setores, a gente vai percorrer vários hospitais e vamos trazer imagens, informações, inclusive documentações, que vai comprovar que está tendo uma inércia, inoperância por parte da gestão municipal, que é do prefeito Wildon, tá? A gente finaliza o programa, né? Suas considerações finais, Luciano? Eu Porque queria já tem um pequeno tempo, né? Eu queria agradecer pelo convite, deputado, me colocar à disposição do senhor, sempre que chamado, virei, com o maior prazer. Sei da importância do seu programa para os servidores públicos, tenho acompanhado. Quero me colocar a Rede TV sempre à frente nesse debate. Já estive aqui também falando do mesmo tema no programa do Léo Ladeia, que foi muito bom também. Estou à disposição, sempre que for falar de transposição. Sou meio ácido quanto nas minhas palavras, porque estou na ponta lá. Eu recebo hoje de 10 a 15 servidores por dia na minha sala, pessoas doentes, pessoas às vezes desesperançadas. Então, há que se fazer mais esse ano pela transposição, e obrigado por esse espaço. Um forte abraço ao senhor, à vereadora que está presente, que espero que ela se restabeleça logo. Muito obrigado. Então, gente, a gente terá em breve, na próxima quinta-feira, a gente estará com mais Missão Rondônia. Tchau.